Já estamos no ar, então. Muito bom dia. Estamos aqui novamente transmitindo ao vivo, né, o nosso programa Agenda CAL Eleições 2024. Nós estamos no nosso segundo dia e hoje aqui estamos recebendo a visita do candidato, o Tony Kelly. Ele vem aqui contribuir com esse nosso evento, né? E vamos iniciar um bate-papo em cima das questões da carta escrita aos candidatos, a carta com a demanda dos arquitetos, né? Essa carta foi lida e foi elaborada essas perguntas em cima dessas questões. A nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental, a CEPUA, os conselheiros do CAL, Piauí, que compõem a CEPUA, sob a coordenação do arquiteto Carlos Kaiser, tá? O arquiteto Ariosto, a arquiteta Adriana, o arquiteto a Cíntia, a arquiteta Cíntia, e os demais componentes da Comissão, né, de Política Urbana e Ambiental se reuniram e formularam as perguntas que vamos aqui estar fazendo para o candidato, né? Eu vou fazer uma breve leitura para franquear a palavra, leitura da biografia, né? Professor Tony, candidato à Prefeitura de Teresina pelo Partido Novo, tem 35 anos, é economista pela UFP, administrador de empresas pela UniFSA, mestre em administração pela Universidade Federal de Lavras, com doutorado pelo Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor universitário há 14 anos. Foi eleito um dos maiores pesquisadores do mundo na área de gestão da produção e operações. Tony Kelly também é empresário e consultor de várias multinacionais. É autor do livro Ferramentas de Gestão nas Microempresas Brasileiras e já publicou dezenas de artigos científicos. Muito bem-vindo, professor Tony Kelly. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no Conselho, prazer enorme estar aqui com vocês. E estamos aqui para conversar com vocês, arquitetos e demais teresinenses que podem assistir toda essa gravação, para que a gente possa discutir as questões relativas a planejamento urbano para a cidade de Teresina. Muito obrigado, candidato. Nós estamos aqui com o nosso assessor de comunicação, o João Magalhães, e está dando o suporte, né, para que o bom andamento desse programa. Professor Tony, nós vamos começar com planejamento urbano integrado, né? O planejamento integrado é um processo estratégico. Ele visa coordenar diferentes áreas ou setores de uma cidade, né, de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável e equilibrado. No contexto do planejamento integrado, o arquiteto e urbanista desempenham um papel crucial. Sua atuação vai além da simples organização física do espaço, porque ele envolve também a definição de políticas públicas e diretrizes que orientam o crescimento urbano de forma planejada e integrada. Em cima desse tópico de planejamento urbano e da atuação da figura do arquiteto urbanista, nós perguntamos como o senhor pretende estruturar a cidade a partir do planejamento territorial, a partir da política habitacional e mobilidade urbana, especialmente nas periferias e nos assentamentos precarizados. Olha, para falar de mobilidade urbana, planejamento urbano, em especial nas periferias, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma situação, vou começar por esse exemplo de uma situação que eu vivenciei agora esses dias. Eu estava indo para uma reunião, percorrendo ali a região do bairro de Seu,
em que estava indo pela Avenida São Francisco. Em determinado momento da Avenida São Francisco, ela termina, ela finaliza, ela é interrompida porque tem um córrego que passa nela. Após esse córrego, a continuação da avenida, que você teria que dar uma volta para continuar na mesma Avenida São Francisco, que para quem não conhece bem, é aquela avenida que você sai da BR e entra no Tancredo Neves. Sim. E segue direto. No final dela, na sequência após esse córrego, já se transformou um lixão a céu aberto. Isso mostra a falta de integração da política pública de mobilidade urbana, porque com uma pequena ponte naquele local, não é uma ponte gigantesca, apenas uma extensão da avenida ali por cerca de 20, 30 metros, por exemplo, por aquele córrego, você resolveria um problema de mobilidade urbana e, ao mesmo tempo, mostra que não teve planejamento nenhum ao elaborar aquela rota de tráfego, por exemplo, para a cidade de Teresina, que a continuação dela já se transforma num lixão a céu aberto, já que o carro não dá sequência, ou o transporte público não dá sequência à etapa seguinte dela. E a gente mostrou nesse vídeo o quanto que você poderia ter integrado limpeza urbana, mobilidade urbana e planejamento urbano. Quando você tem essas três secretarias, essas três áreas da prefeitura agindo em conjunto, você elimina problemas como esse, que já está gerando um problema de saúde pública. Note como a falta de planejamento das vias, no delineamento territorial, vai impactar a saúde pública da população, gerando doenças. Daí você mostra a importância de ter essa integração. Falar sobre mobilidade urbana, a gente precisa, e planejamento, a gente precisa sempre deixar claro que Teresina é uma cidade que tem uma área geográfica do tamanho da cidade de São Paulo. Foi uma cidade que cresceu muito para os lados, de forma horizontal, em que você tem diversas regiões que se distanciam muito umas das outras. Eu tive que sair de uma reunião à noite, num local sem trânsito, lá no Parque Sul, e eu levei cerca de mais de 1 hora e 20 minutos para chegar numa outra reunião na Santa Maria da Codipe, por exemplo. Mais de 20 quilômetros, né? Isso, a gente tem uma distância territorial gigantesca, por exemplo, entre esses dois extremos. E que isso, imagina num horário de fluxo, para você passar ali a ponte do Poti Velho e conseguir acessar a região da Santa Maria, que já entra na sua fala a questão dos assentamentos e da mobilidade urbana. Tudo isso mostra essa falta de planejamento que existiu na cidade de Teresina. E a gente pretende mudar isso de que forma? Fazendo uma gestão técnica. Eu sou o único candidato à prefeitura de Teresina que tem falado em fazer processo seletivo para os secretários. Largar de mão dessa coisa de ter políticos gerindo as secretarias, tomando decisões que são apenas de interesse dos seus próprios currais eleitorais, desses próprios políticos, e você passar a ter profissionais concursados da prefeitura gerindo aquela área. Então, por exemplo, para a Secretaria Paracendu, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, qualquer profissional, por exemplo, de arquitetura ou engenharia que fosse concursado da Prefeitura de Teresina, poderia se candidatar no processo seletivo da nossa gestão, que a gente já elaboraria ainda no governo de transição, para ser o secretário na próxima gestão. É somente no momento que a gente tiver técnicos como vocês, arquitetos, tomando de conta da sua área na gestão da prefeitura, é que a gente vai conseguir ter essa gestão integrada, essa gestão técnica e eficiente em todas as áreas da cidade. Candidato, a minha primeira pergunta era exatamente nesse sentido, o senhor até já, de certa forma, começou a responder, porque a gente tem, historicamente, muitas decisões que são técnicas tomadas pelo viés político, né? Na própria mobilidade, na própria política de habitação, a gente vê muitos problemas hoje que a cidade enfrenta porque aparentemente não foram tomadas as decisões por especialistas, mas sim por gestores que tinham interesses políticos, de certa forma, que se sobrepõem ao interesse técnico. Como é que o senhor pretende valorizar, né, não só o arquiteto e urbanista, vinculado à prefeitura, mas todos os profissionais, né, da arquitetura e urbanismo, para que eles, de certa forma, tenham mais condições de se integrar à gestão e de serem, de fato, ouvidos nas tomadas de decisão? Olha, o Conselho me recebeu muito bem, ainda quando eu era pré-candidato, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
E aqui o Conselho pôde me relatar um projeto incrível que teve, em que fez, por exemplo, um concurso com estudantes de arquitetura, com profissionais, em que eles poderiam desenvolver projetos para a cidade de Teresina. Então, iniciativas como essa, a gente pretende implementar na nossa gestão. A partir do momento que ganharmos a Prefeitura de Teresina, nós pretendemos sentar não apenas com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas com todos os conselhos de classe e fazer essa gestão integrada. E chegar para o presidente do conselho e perguntar para ele, olha, como que a gente consegue envolver profissionais de arquitetura e estudantes, de modo que a gente possa fazer uma reunião conjunta e fazer um planejamento para a revitalização do centro da cidade. Eu tenho minhas propostas de revitalização do centro da cidade no meu plano de governo, mas que elas foram feitas escutando a população, escutando os conselhos de classe. Mas isso não pode ser feito apenas no momento inicial da gestão e no momento pré-gestão. Essa escuta ativa tem que permanecer durante os 4 anos de gestão, com os conselhos de classe, como o CAL, dentro dessa gestão da prefeitura. A gente precisa de menos decisões tomadas por um único secretário e mais decisões tomadas em forma de conselho, em que você permite que os profissionais possam participar. Eu trazer um representante, por exemplo, do Sinduscom, eu trazer um representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo antes de tomar as decisões, antes de mudar todo o cenário urbano da cidade de Teresina. Ouvir os profissionais é um papel importante do gestor da cidade para que ele não tome decisões erradas. E essas decisões erradas foram tomadas ao longo da história de Teresina, em que você pega uma cidade que é muito mais barato você concentrar as atividades públicas e privadas na área mais central possível do que você colocar esse modelo de gestão horizontalizado que foi adotado em Teresina, que precisa levar uma escola pública, que precisa levar uma delegacia de polícia, que precisa levar um hospital a áreas mais afastadas. Isso fica muito mais caro para o poder público. Perfeito, candidato. Eu queria te avisar, você tem 2 câmeras, você tem uma câmera dedicada quando você quiser falar diretamente para o ouvinte e nós temos aquela câmera de grande angular, então você pode usar também esse recurso. Vamos falar agora sobre transporte público, né? Transporte público é um componente essencial na organização e no funcionamento das cidades modernas. Um sistema de transporte público eficiente contribui para a qualidade de vida urbana, permitindo que as pessoas se desloquem de forma rápida, segura e acessível. O arquiteto e urbanista tem um papel determinante no desenvolvimento e planejamento de sistemas de transporte público. Essa visão holística do arquiteto, ela contribui no planejamento e na inserção, inclusive, de outros modais, né? Em cima desse tópico transporte público, nós queremos saber que medidas o senhor pretende tomar de forma a dispor a população de Teresina de um transporte público confortável, seguro, que conecte a cidade e que tenha confiabilidade de horário e percurso. Olha, o que o teresinense espera hoje do transporte público, ele espera 2 coisas. Ele quer ter uma passagem pouco mais barata do que a passagem que ele paga atualmente, que é muito cara, e ele quer ter uma maior frota de ônibus com uma maior quantidade de ônibus disponível à população, para que ele possa esperar um menor tempo possível na parada de ônibus e para que ele consiga chegar mais rápido ao seu local de trabalho, ao seu local de deslocamento. Para isso, o que a gente pretende fazer? Primeiro ponto, esse modelo de integração, com tantos terminais espalhados para a cidade, infelizmente ele não funcionou da forma que foi planejada. Um prefeito, um candidato a prefeito, dizer que imediatamente tem como você reativar todos os terminais, ele estaria faltando com a verdade. Você pode até num momento futuro da gestão, reativando terminal por terminal, aos poucos, nesse modelo de uma gestão por terminais. Mas, inicialmente, a gente pretende ter apenas um único terminal, que seria um terminal central, na Praça da Bandeira, em que você integra
com o metrô, por exemplo, o sistema de transporte público. Esse modelo de vários terminais ele foi implementado por gestões anteriores, porque na época tinha um orçamento bilionário para investimento em mobilidade urbana, mas que só poderia ser gasto com obras de infraestrutura física. Por isso que saíram fazendo todos esses terminais sem um planejamento urbano adequado. E um outro ponto que você precisa entender, além desse modelo de integração, é que precisa separar o sistema de transporte público, as empresas que oferecem o transporte, das empresas que gerenciam a bilhetagem. Que isso em Teresina é a mesma coisa, é o CETUT, são as próprias empresas de ônibus quem são responsáveis pela bilhetagem. É você colocar a raposa para cuidar do galinheiro quando você utiliza esse modelo. Então é o CETUT quem diz o custo do sistema de transporte, é quem diz os bilhetes que são utilizados, quantas pessoas circularam, por exemplo. E eu estive no Tribunal de Contas do Estado, junto aos auditores do TCE, e a gente pôde analisar as planilhas do transporte público, que hoje o nosso sistema é subsidiado. Metade quem paga é a prefeitura, ou deveria pagar, porque às vezes dá calote, e a outra metade quem paga é o usuário. Se o usuário está pagando mais de R$4, significa que nas planilhas do transporte público você tem um custo aí da passagem de mais de R$8, por exemplo, no sistema de transporte. Então a gente defende que revisando essas planilhas, que são alimentadas pelo CETUT, a gente consegue reduzir o preço da passagem, que hoje é de mais de R$4 para o usuário, para cerca de R$3 ou R$2,50. E com isso a gente consegue também ter um custo menor do sistema para ofertar mais ônibus. Teresina já chegou a ter 450 ônibus no passado. Hoje o número oficial é 247 ônibus. Em determinados momentos circulam apenas 180 ônibus. É muito pouco para uma cidade que tem agora mais de 900 mil habitantes. Então a gente pretende que no primeiro ano de gestão já recuperar pelo menos uma frota de 300 ônibus e voltar a 450 até o final dos 4 anos de gestão. Já em relação ao transporte público, Teresina a gente tem essa mentalidade de que transporte público é ônibus, né? Normalmente, muito pouco se fala dos 2 rios, que pode de repente ser um canal de tráfego, né? Para transportar pessoas de uma zona para outra. A gente fala muito pouco do metrô, que precisa de uma expansão, só atende hoje a zona sudeste, Teresina. E ciclovias, então, é algo que na mobilidade nossa ativa, cidade, né? Exato, mobilidade ativa é algo que é muito pouco aqui na nossa cidade. Inclusive em relação à infraestrutura, né? A questão de andar com segurança, né, nas suas bicicletas. Aí eu queria saber do senhor se o senhor vê viabilidade, por exemplo, nas ciclovias. Como é que o senhor observa esse modal? Se o senhor acha que é possível aumentar a presença, né, das ciclovias na cidade? Enfim, qual é a sua visão sobre isso? Diferentes modais. Olha, João, um primeiro ponto que as pessoas são muito descrentes quando você fala de ciclovia em Teresina por conta das nossas altas temperaturas. Então as pessoas entendem que não tem como esse sistema funcionar. Só que quem utiliza muito ciclovia é o trabalhador mais carente, que ele não tem condição de comprar nenhuma moto, por exemplo. E ele vai para a indústria trabalhar, por exemplo, ele vai para uma obra que às vezes é um servente de pedreiro que utiliza essa ciclovia, num horário muito cedo, em que ele sai ali 7 horas, 7h30, por exemplo, para se deslocar, e ele já sai num horário que o sol já está um pouco mais tranquilo, já após 5 horas da tarde desse trabalho. Então, estimular as ciclovias é muito importante pela Prefeitura de Teresina, principalmente para que você possa atingir esse público desses trabalhadores que não tem condição nem de pagar uma gasolina para botar na moto, que dirá comprar uma moto, por exemplo. É importante também falar de metrô, mas a gente tem falado pouco sobre isso, porque a gestão do metrô hoje aqui é uma gestão do governo do estado. E a gente, enquanto candidato à Prefeitura de Teresina, pouco pode fazer. Mas é importante que o governo do estado, que faz a gestão do metrô, ele possa ampliar mais linhas na nossa cidade. E parar de dizer que vai resolver o problema do transporte público, quanto a ônibus, se eles não estão dando conta nem de ampliar essa malha do metrô, por exemplo. Então isso é essencial. Até anunciaram agora
o aumento um pouco da malha do metrô e novos vagões, por exemplo, mas via empréstimo. Então, um empréstimo de 200 milhões junto à Caixa Econômica Federal, que é banco e tem juros para pagar. Esse empréstimo não é de graça. Então, eles falam, por exemplo, o candidato do governo do estado do PT, ele fala que vai conseguir recursos do governo federal para as obras de mobilidade urbana, para comprar ônibus, mas por que esses recursos já não estão vindo para o metrô? Eu deixo aqui esse questionamento para quem nos assiste a esse ponto. E além do metrô, você tocou num ponto muito interessante, a mobilidade entre rios. Que isso já é um pouco mais complexo, porque necessita de um alto custo de infraestrutura para que você possa instalar os terminais de uma ponta a outra e requer condições de navegabilidade, que hoje, com a degradação ambiental dos nossos rios e o assoreamento dos rios, você tem cada vez menos essa possibilidade de navegabilidade. Então, para discutir um processo de transporte público utilizando a navegabilidade dos rios, precisa primeiro discutir uma política ambiental para que a gente possa revitalizar e cuidar bem dos nossos rios, principalmente aí o rio Parnaíba e Poti, que são os dois rios que cortam aí a nossa cidade. Já que a gente não pode ter um alto investimento de infraestrutura com terminais nesses rios, para que depois você não tenha condições nem de navegabilidade. Então, primeiro, precisa ter todo um tratamento ambiental para que, num momento posterior, você possa fazer esse investimento em infraestrutura. Certo. O senhor tocou num assunto muito importante, que é essa questão da visão holística. Para tratar da navegabilidade, tem que se tratar da sustentabilidade, do cuidado com os rios. E esse ponto, às vezes, toca muito em nós arquitetos, porque nós, quando a gente pensa num problema, a gente sabe que esse problema vai desencadeando outros. Então, outros problemas e propondo soluções. Então, a gente acredita e a gente sempre força a sociedade a pensar em situações alternativas, né? Sempre pensando um pouco fora da caixinha mesmo. Então, quando a gente propõe que se pense a navegabilidade, a gente está em uma certa posição também provocando com relação à sustentabilidade, ao cuidado dos rios, ao carinho que o cidadão teresinense possa vir a sentir pelo rio, né? Porque hoje em dia a gente atravessa as pontes, é a única oportunidade que a gente tem de ver os rios. Nós não temos contato nenhum com os rios, e os rios estão nessa situação porque a gente não criou a afetividade suficiente com esses dois elementos, né? É isso, candidato, muito obrigado. Regularização fundiária e habitação é o nosso terceiro tópico. A regularização fundiária e a habitação são temas cruciais para o desenvolvimento urbano justo e sustentável, especialmente em contexto onde a desigualdade social é acentuada. Quando a gente fala sobre regularização fundiária, nós arquitetos também estamos nos referindo à ATIS, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E quando a gente coloca tudo isso no mesmo assunto, a gente sabe da necessidade de criar sistemas multidisciplinares com engenheiros, com advogados, né, com assistentes sociais, arquitetos, para que se inicie políticas de habitação, né, de assistência técnica para a habitação de interesse social. Essa assistência técnica é garantida pela Lei 11.888 do Governo Federal, que garante à sociedade uma assistência para melhoria habitacional. Então, esse apoio, né, ele abrange concepção de projetos arquitetônicos e urbanísticos, até orientação sobre regularização fundiária, sempre com o objetivo de garantir habitações seguras, salubres e adequadas às necessidades dos moradores. É importante a gente ressaltar que a ATIS, ela é um serviço gratuito que a sociedade tem direito, mas não é um serviço gratuito prestado por um profissional. O profissional de arquitetura e urbanismo,
profissional de direito, o assistente social, o engenheiro, ele é remunerado para trabalhar em projetos de assistência técnica para habitação de interesse social. E esse é um ponto crucial para alavancar, inclusive, trabalho para uma geração de profissionais que queiram estar inseridos nesse contexto. Em cima dessa situação, a pergunta é: de que forma o senhor pretende implementar políticas públicas de regularização fundiária, requalificação de áreas urbanas informais e assistência técnica gratuita para habitação de interesse social? Olha, muito bom você tocar nesse assunto, porque a regularização fundiária ela tem sido utilizada recentemente, tanto pelo governo municipal quanto pelo governo do estado, como obras políticos eleitoreiras, digamos assim. Dá alguns títulos, uma meia dúzia de títulos, por exemplo, ali para umas pessoas, aí vem uma solenidade para o governador entregar ou para o prefeito da cidade entregar aqueles títulos, quando, na verdade, a gente precisa de uma política muito mais ampla no que tange a regularização fundiária, e não apenas próximo ao período eleitoral. A gente precisa de uma política de governo, que ao longo dos próximos 4 anos você consiga regularizar todas as áreas que a cidade precisa e que ainda não foram regularizadas. Hoje, quando você regulariza as áreas de Teresina que ainda não estão documentadas, você pode gerar, Geraldo, mais de 1 bilhão em ativos dentro da cidade de Teresina. Que a partir do momento, João, que o cidadão tem aquele título de posse, aquela área, aquela zona, ela cresce em valor econômico e em valor de mercado. Então, aquela casa dele, aquele barraco, por exemplo, aquela pequena kitnet, aquela casa ela passa a ter um valor de mercado muito maior. E você tem condições de gerar para a cidade de Teresina mais de 1 bilhão de ativos a partir do momento que você regularizar todas as áreas que ainda não estão com seus títulos de posse, por exemplo. E a gente pretende fazer isso em uma política ampla, em que a gente possa envolver os profissionais, como o senhor disse, em uma política integrada, para que a gente possa levar dignidade a essas pessoas que precisam. Hoje a gente ainda tem diversas áreas, não só de assentamentos na cidade de Teresina, em que as pessoas ainda não têm o título de posse, mas diversos conjuntos habitacionais, vamos chamar assim, na nossa cidade, que foram construídos de qualquer forma, mas que essas pessoas moram há 30, 40 anos, por exemplo, e não tem sequer um documento. E não tem sequer um documento para, às vezes, até conseguir vender aquela casa e conseguir morar em outro local mais central da cidade. Porque olha só que interessante, é comprovado que em várias cidades que conseguiram executar toda a regularização fundiária, aquela pessoa que mora numa área mais distante e teve o seu título de posse, ela tem uma tendência a vender aquele local, se capitalizar financeiramente, sair daquele local mais distante, ir para uma região mais central, melhora completamente a vida, passa a ter uma dignidade melhor quando passa a ter acesso a melhores serviços públicos, e você tem pessoas que estão em áreas rurais mais afastadas, sem serviços urbanos, vindo para a zona urbana e desfrutando já desse serviço, que são as pessoas que normalmente adquirem essas casas que passam a ter seus títulos de posse. Então essa política integrada está no nosso plano de governo, faz parte da nossa proposta de gestão, ter todos esses profissionais, inclusive os arquitetos, formulando essa política pública para que ao final de 4 anos a gente consiga ter uma regularização fundiária em toda a cidade de Teresina. Candidato, uma característica da nossa cidade em relação a esse tema são os vazios urbanos, né? Por exemplo, você citou a região da Santa Maria da Codipe. Ao passar da ponte do Porto Velho, você tem ali vários quilômetros de um vazio urbano, não tem nenhuma casa. Quando você vai para a zona sul, da mesma forma, aí a gente está falando muitas vezes de terrenos que são murados ali, às vezes várias hectares de terras que possuem uma propriedade privada, obviamente, mas estão criando ali, de certa forma, um vazio urbano. Você anda quilômetros num vazio urbano e posteriormente tem um bairro, tem uma vila,
né, que causa exatamente o problema que o senhor falou da grande extensão territorial da área urbana do município. Como é que o senhor pensa em enfrentar esses problemas e, na sua avaliação, esses vazios urbanos, eles trazem prejuízo para a cidade? Como que a gente resolveria esses problemas? Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque esse é o principal vazio urbano que a gente percebe na cidade de Teresina. Eu fui fazer uma reunião essa semana, lá na região da Santa Maria da Coadipe, e um ponto interessante, Geraldo, é que quando eu estava indo no carro, que eu cruzei a ponte ali, do Porto Velho, e eu já tinha andado bem, já estava praticamente próximo ao primeiro balão já tinha andado bem esse vazio urbano. Quando eu cheguei no primeiro balão, ainda tinha 8 quilômetros, faltava, do primeiro balão, já na região da Santa Maria da Coadipe, até o local da minha reunião, na mesma avenida, por exemplo. 8 quilômetros, se você pega esse miolo da cidade de Teresina, por exemplo, e você traçar um raio de 4 quilômetros, por exemplo, aqui no Jockey, que seria uma área mais central aqui, próximo ao Teresina Shopping, ou Teresina Shopping até o Jockey, se você pega a área geográfica da cidade, isso é o que vai dar o miolo central de Teresina, você consegue, no raio de 4 quilômetros, ir para esses principais bairros centrais, por exemplo. E note que no mesmo bairro, na mesma região, eu já estava numa avenida e 8 quilômetros era o tempo de deslocamento até a mesma avenida. Então, isso gera transtornos à população a partir do momento em que você tem o trabalhador que está voltando, várias pessoas voltando no final da tarde em suas motos, em seus carros, por exemplo, e todo mundo desesperado no trânsito para chegar logo. E ali você via ultrapassagens perigosas de moto. Olha o quanto que um vazio urbano interfere na política de mobilidade, interfere na qualidade de vida das pessoas, que aquele trabalhador, por essa distância lá da região da Santa Maria da Coadipe, ao longo da vida dele, ele vai ter menos tempo para a família dele, para a mulher, para os filhos, ao chegar em casa. E eu quero chamar a atenção para um outro vazio urbano, que existe na Zona Sul. Quando você vai na BR também, que você já passa ali a região do Parque Piauí, do Promorá, e você continua na BR até chegar lá já próximo ao Esplanada, ao Porto Alegre, você tem 2 vazios urbanos enormes, tanto de um lado quanto do outro da cidade. Que ali, aquela mesma população da Zona Sul sofre os mesmos problemas. Então você precisa de uma política urbana habitacional, em que eu estava olhando justamente essa semana, poxa, quantos terrenos que você tem ali, e enorme na Zona Sul, que tem a placa, tá uma placa lá, aluga-se, por exemplo, e você poderia, numa política urbana integrada da cidade de Teresina, em vez de fazer um conjunto habitacional lá no Eduardo Costa, em vez daquele conjunto do Eduardo Costa ter sido lá na frente, já poderia estar ali colado no Promorá, por exemplo, já próximo ao Parque Piauí. Então, isso falta, essa política urbana integrada com os profissionais de arquitetura, para que a Prefeitura de Teresina consiga trazer a população cada vez mais para a região central. Então não fazia sentido lá atrás ter feito esse conjunto habitacional lá do Eduardo Costa, sendo que você tinha esse vazio urbano na Zona Sul, ali próximo ao Promorá, por exemplo. Então, tanto para essa política, né, de preenchimento de vazios urbanos, quanto para essa política de requalificação de centros, né, de áreas menos favorecidas, o arquiteto e essa lei de assistência técnica, ela casa bem com essa sua proposta. Perfeito. Né? Agora a gente sabe, ninguém aqui é menino, ninguém aqui é criança, sabe que às vezes isso acontece porque o político ou o parente do político, ou alguém que é envolvido com o político, tem um terreno que é lá longe e aí vai desapropriar esse terreno que é mais distante para gerar recursos financeiros para os políticos daquela região. Foi numa ótica similar ao que aconteceu, por exemplo, nessa região aqui da Socopa, por conta de interesses políticos na época, que hoje já está bem integrado à cidade, mas que até alguns anos atrás era uma distância muito grande, quando você pegava a Kennedy e saía aqui já da Kennedy com a Dom Severino para chegar lá na Socopa, né? Parecia uma eternidade. Hoje já foi preenchido
esse vazio. Mas na época, quando você cria conjuntos habitacionais já para essa região, ali com certeza, pelo que a gente sabe, era de interesse político, porque tinha parente de político, amigo de político que era dono dos terrenos ali daquela região. Certo, candidato. Vamos falar agora sobre infraestrutura verde e sustentabilidade, né? A infraestrutura verde é um conceito que integra a natureza ao planejamento urbano, que hoje em dia está popularmente chamado como biofilia, né? Trazer a natureza para próximo, né? A gente pode trazer tanto no âmbito da residência, trazendo o verde, e da cidade, trazendo o verde para próximo dos habitantes, né? Utilizando elementos naturais para melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a sustentabilidade. Em cima disso, nós podemos falar em áreas de acomodação, né? A parte de chuvas, né? De toda essa questão do que esse volume pluviométrico causa de desastres, né? Então, a gente trabalhando com a parte da infraestrutura verde aliada a uma sustentabilidade, nós temos uma cidade com a melhor qualidade de vida, né? E os arquitetos também, tá no escopo de trabalho dos arquitetos, essa questão de envolver, né, e criar projetos de sustentabilidade através de infraestrutura verde, né? Nós queremos saber, em cima desse contexto, desse assunto, quais as suas propostas para valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano, fomentando a implantação e implementação de infraestrutura verde urbana e espaços públicos inclusivos e saudáveis. Bem, para falar de infraestrutura verde, eu vou começar explicando um projeto que a gente tem e lá na frente vai se desdobrar num outro ponto que envolve a drenagem urbana também. Aí só um ponto, vocês ainda têm alguma pergunta sobre drenagem urbana ou eu já posso falar um pouco? Pode incluir sua resposta nessa aqui da infraestrutura verde. Porque assim, o primeiro plano que a gente tem é um plano de arborização de Teresina, seria esse PAT, que envolve, para a gente arborizar e ter uma infraestrutura verde na nossa cidade, que Teresina já foi uma cidade verde, infelizmente hoje a gente não pode dizer isso, e nós temos tido problemas mais atuais que envolvem Teresina, envolvem o mundo, envolvem o Brasil. Ontem, por exemplo, a gente teve um dia muito quente, o tempo está muito seco, né? A gente está sofrendo muito com esse tempo seco em Teresina. Poxa, Teresina está bem desmatada. Mas eu estava vendo no final do dia uma reportagem em nível nacional que eu estava vendo que esse fenômeno hoje é no Brasil inteiro. Mas a gente pode reduzir esse impacto das altas temperaturas em Teresina e esse tempo seco com uma melhor arborização. Para isso, esse plano de arborização de Teresina seria implantado em 3 etapas. Primeiro ponto, todos os prédios públicos, todos os quarteirões de Teresina que têm prédios públicos da Prefeitura de Teresina, uma escola municipal, uma unidade básica de saúde, um hospital do município, a gente iria arborizar todo o quarteirão que envolve esses prédios públicos. Essa seria a primeira etapa. Numa segunda etapa, a gente iria para os moradores. Todas as casas que no seu quarteirão envolvesse de forma com a arborização e fizesse isso, a gente iria dar um abatimento no IPTU. Porque a gente sabe que o brasileiro, quando mexe no bolso, aí as pessoas se incentivam lá em ter uma atitude. A terceira etapa desse plano já envolveria as empresas. As empresas prestadoras de serviço, já que a prefeitura recolhe o ISS, que tiverem seus quarteirões arborizados, já teriam um abatimento no ISS por conta dessa ação. Com isso, a gente melhoraria a arborização de Teresina nos quarteirões com prédios públicos, nos quarteirões com unidades residenciais e habitacionais, nos quarteirões que tivessem empresas, por exemplo. Um outro ponto quanto ao meio ambiente, a gente precisa se preocupar com os nossos rios e ter um programa de despoluição dos rios. Para isso, a gente tem falado, por exemplo, em utilizar os lavadores da beira do rio, continuarem na beira do rio, mas em vez de estarem ali na margem, no lado oposto. Você tem diversos terrenos
abandonados do lado oposto, onde os lavadores de carro estão na beira do rio, em que por decretos de desapropriação você pode fazer estandes do lado oposto, levar esses lavadores, ele continuaria na mesma localização, só que do lado oposto da avenida, e via Banco Popular de Teresina, você dá incentivos para o primeiro enxoval, para ele comprar ali o aspirador de pó dele, comprar os primeiros equipamentos e dar capacidade técnica e treinamento para profissionalizar mais esse serviço, todos eles bem uniformizados, por exemplo. E aí você tem um sistema de tratamento desses dejetos para não irem para o rio, não serem jogados nos rios da nossa cidade. E um outro ponto é associado a isso, que a gente fala da questão ambiental apenas no que diz respeito a projetos para esse tempo quente e seco que a gente tem, que é a maior parte do ano. E normalmente a eleição nunca é no período chuvoso. A gente não pode esquecer dos nossos problemas de drenagem urbana, que afetam, por exemplo, toda a cidade, de uma forma mais forte pela ausência de galerias que a gente tinha na região da Zona Leste, por exemplo, ali próximo ao Mero, e na ausência de galerias que ainda tem no Torquato Neto e no São Pedro, por exemplo, que são outros dois pontos muito críticos que precisam ser executados as galerias. Além das galerias nessas regiões, parar de só prometer a região do Torquato Neto, a região do São Pedro e executar de fato essas galerias lá, a gente precisa ter canais de escoamento ao longo da cidade, nos pontos mapeados, que falta essa drenagem urbana, ter bacias de detenção, canais de retenção, para que você tenha, às vezes, até um bombeamento mesmo daquelas regiões, sistemas de bombeamento, onde você tem problemas de drenagem urbana. E, além disso, tem uma outra medida que é muito prática de ser executada, comparada a essas grandes obras de infraestrutura, que foi feita na cidade de Joinville, em que o prefeito Adriano Silva, ele colocou um paver na calçada, em que embaixo tem toda uma drenagem urbana, tem uma tubulação embaixo de cada calçada. Isso você poderia colocar nas avenidas que alagam, ali na Homero Castelo Branco, na avenida principal do Disseu, na Joaquim Nelson, por exemplo, que são pontos de alagamento, e diversos outros da cidade. A calçada é um piso específico, um paver, que ele mostra no vídeo, a gente já colocou isso até na nossa rede social, ele pega uma mangueira de bombeiro com hidrante e joga no piso e não fica a água ali, a água desce por esse piso, por esse paver, até embaixo que tem ali uma tubulação e ela escorre pela obra de drenagem. E você poderia evitar esses alagamentos ao longo da nossa cidade. Então essas são algumas das nossas propostas que envolvem meio ambiente e áreas verdes. Você arborizar a cidade de Teresina, você recuperar os rios e você também ter um programa de drenagem urbana mais efetivo. E só para concluir esse ponto do meio ambiente, é importante falar também, meio ambiente também é cuidado aos animais. Então a gente precisa, para cuidar dos animais, a gente tem no nosso plano de governo um programa de castração dos animais de rua, que os especialistas são unânimes em falar isso. Você precisa ter um programa amplo de castração para evitar a proliferação da população de animais de rua. Você precisa dar à população via programa de microchipagem. Quando a gente fala isso, parece uma coisa muito cara. E um microchip, quando é comprado em escala pela prefeitura, fica bem baratinho para evitar os animais abandonados de rua, que às vezes as pessoas simplesmente abandonam, ou quando você perde seu animalzinho, você poder achá-lo de forma fácil também. E na assistência veterinária, você estruturar melhor e ter uma assistência com hospitais que possam fazer tratamento a esses animais que adoecem, por exemplo. Tudo isso envolve nossas políticas de meio ambiente. Ainda sobre esse assunto, candidato, a gente tem em Teresina vários parques ambientais, mas a gente percebe que a população, de certa forma, não vivencia muito essa realidade. Nós temos um grande parque na zona norte da cidade, na Duque de Caxias, tem o Parque Floresta Fóssil, que deveria ser muito mais bem cuidado e visitado. Enfim, temos vários espaços como esses. Como é que o senhor poderia pensar uma integração maior da população teresinense com esses parques ambientais? Olha, a gente falou nesse ponto recentemente na nossa campanha,
em que eu fui até alguns parques ambientais e eu mostrei o quanto que isso poderia ser integrado ao turismo da cidade. Existe um estudo do ICMBio que diz que para cada R$ 1 investido em turismo via parques ambientais e unidades em conservação, a prefeitura, o estado que faz esse investimento, consegue ter até R$ 9 de volta, quando você aquece a economia, por exemplo. Então, quando você estrutura esses parques ambientais, você pegar, por exemplo, Floresta Fóssil e desenvolver ali um projeto de turismo em cima daquele parque ambiental, com visitações, com pessoas ali, às vezes você montar uma infraestrutura, mostrar ali os aspectos históricos, ter um guia turístico para acompanhar as famílias em momentos de lazer, e aí você integra política ambiental de recuperação dos parques, turismo e lazer, você consegue gerar maior investimento para a cidade e cuidar do meio ambiente. Integrar a população aos parques, criar essa cultura das nossas crianças, das famílias, poderem ir, por exemplo, os finais de semana no Parque da Cidadania, durante a semana, fazer uma caminhada ali, fazer uma corrida, isso integrado com ações de prevenção em saúde, para você ter os idosos e as crianças nesses parques ambientais. A gente tem falado de um programa de editais de prevenção à saúde, similar ao que acontece na cultura, por exemplo, que você lança um edital e os profissionais da cultura inscrevem seus projetos. Da mesma forma, os profissionais de saúde, de outras áreas, por exemplo, poderiam, arquitetura, por exemplo, poderia inscrever o seu projeto que seria voltado para esse parque ambiental. Perfeito. E aí o profissional de arquitetura mostrar como que um projeto naquele parque ambiental ele conseguiria captar recursos da prefeitura para incentivar o turismo naquele parque, por exemplo. Perfeito. Só avisar o presidente que a gente chegou aos 50 minutos, tá? Chegamos aos 50 minutos? Tá pra gente. Rápido, nós temos 3 perguntas ainda. Com relação a essa questão da estrutura verde, eu queria só pontuar que o planejamento urbano, às vezes ele é muito próximo disso. Antigamente, a cidade de Teresina era planejada para um lado da via correr a infraestrutura de fiação aérea e do outro lado a vegetação. Isso acabou. Hoje em dia tem a via aérea de fios e cabos de ambos os lados. Isso inviabiliza o planejamento, né, do reflorestamento da cidade. Então a gente tem que pensar também como levar essa infraestrutura para permitir a infraestrutura verde possa expandir na cidade, né? A questão número 5 é a participação popular na gestão urbana, né? A participação popular na gestão urbana é um princípio essencial para a construção das cidades mais democráticas, inclusivas e sustentáveis, né? A participação popular assegura que as vozes e as necessidades da população sejam ouvidas, né? E para que os planos urbanísticos sejam planejados e executados, né? E sabemos que esses planos vão afetar todo o espaço urbano, né? Em cima desse contexto, o senhor planeja ampliar os mecanismos de participação popular e dos segmentos técnicos nas discussões e decisões sobre políticas públicas de planejamento urbano em nossa cidade? Sobre os 2 pontos que foram tocados, bem rapidamente por causa do tempo, a gente pretende fazer todo um planejamento para que a fiação seja toda subterrânea, como é feito na cidade de Sobral. E aí você consegue construir não apenas o corredor arbóreo, que não é um corredor só de um lado, mas você consegue construir com árvores dos 2 lados para você reduzir a temperatura da cidade. E num outro ponto, já quanto à participação popular, a gente tem defendido uma melhor utilização dos conselhos. Quando a gente utiliza o processo seletivo para o secretário, isso tem que vir junto a uma decisão colegiada das decisões. Não ser o secretário de cada pasta, quem é o chefão que vai tomar decisões daquela pasta, e numa linguagem bem simples para quem nos assiste, e que quem decide também acima dele é o prefeito, que é o chefão do chefão. Então, essa decisão ser uma decisão colegiada. Cada secretaria ter os profissionais de cada área que envolvem aquela secretaria em um conselho para tomar as decisões. Na SENDU, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por exemplo,
não ser o que o chefão secretário lá da Sendu decide, ou em conjunto com esse chefão maior que é o prefeito, mas você ter a participação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, você ter a participação do Conselho de Engenharia, por exemplo, você ter a participação de todos os conselhos que envolvem, formando esse conselhão, ajudando a prefeitura nas decisões colegiadas. Perfeito. Com relação ao combate às desigualdades e à inclusão social, né? O combate às desigualdades e inclusão social são desafios centrais para o desenvolvimento urbano sustentável e justo. Em muitas cidades, a segregação espacial e a falta de acesso a serviços essenciais exacerbam as desigualdades sociais, criando ambientes onde oportunidades, qualidade de vida são distribuídas de maneira desigual. Ao desenvolver projetos de habitação social, espaços públicos acessíveis, sistemas de transporte inclusivo, o arquiteto urbanista contribui para a criação de cidades mais justas e integráveis. Nós sabemos que a participação do profissional de arquitetura e urbanismo, ele tem, de certa forma, uma capacidade de detectar situações em que podem ser melhoradas. A gente pode citar, né, mais uma vez eu vou citar o caso da ponte entre o rio Poti. Do lado da Zona Leste, ela cai num parque, tem alças de acesso, ela é toda estruturada. 200 metros do outro lado do rio, ele já cai numa região que não tem alça de acesso, não tem o parque, não tem a praça de evento, não tem... Ou seja, a gente vê que com a arquitetura e com o urbanismo a gente pode minimizar essas diferenças sociais, entendeu? Que são causadas, né? Então, nesse contexto, a pergunta seria: quais as ações que o senhor propõe para combater o racismo, a misoginia, xenofobia, homotransfobia, favorecendo a inclusão de pessoas pretas, mulheres, migrantes, indígenas, comunidade LGBTQIA+, na apropriação e uso dos espaços urbanos? Ótimo. Então, assim, quando você desenvolve essas políticas de gestão em que, como você disse, não tem o parque apenas do lado rico da ponte, o parque ambiental, não tem a alça de acesso apenas do lado rico da ponte, não tem uma boa infraestrutura visual de você olhar desse planejamento urbano que foi desenvolvido pelo arquiteto apenas do lado rico da ponte, quando você faz essas mesmas melhorias e no planejamento urbano está incluso o lado mais humilde da ponte, você trabalha reduzindo essas desigualdades. Então você vai promover o acesso a todas essas pessoas, seja pessoas negras, seja da comunidade LGBTQIAPN+, que ainda tem a inclusão recentemente do PN, né? As pessoas pansexuais e não binárias, você consegue fazer com que todo esse acesso seja mais universal e menos discriminador. Visualmente, isso é um trabalho de urbanismo que somente vocês, profissionais urbanistas, conseguem fazer. É muito nítido em Teresina essa segregação. Você chega numa região, é toda bonitinha, organizada. Você olha para o outro lado da ponte, já é visualmente feio esse urbanismo. Então você precisa de uma política da prefeitura integrada com os profissionais de urbanismo, como a gente falou lá no início dessa questão, para que essa política seja universal a todos os grupos, sem distinção. Inclusive, candidato, a gente gosta de citar bem como o urbanismo pode minimizar problemas causados, por exemplo, para as mulheres, né? Aonde tem as estações de transbordo, aonde elas desembarcam vindo do trabalho, né? A gente tem que pensar na mulher na questão de segurança, tá? Então a gente inclui a mulher no planejamento urbano, né? Sociedades, bairros onde tem, por exemplo, uma maioria da população negra, né? Trazer essas questões, deixar aflorar as questões, deixar a liberdade acontecer. O urbanismo tem como estar auxiliando o gestor, né? A arquitetura e o urbanismo tem como estar auxiliando o gestor para a tomada de decisões, né, de inclusão social.
Perfeito. Uma parada de ônibus em que você tem uma mulher e você coloca lá uma viatura da Guarda Municipal lá próximo a essa parada e tem um botão de pânico em que, se ela se sente insegura, essa viatura que está a poucos metros consegue ter esse acionamento, né, na viatura do botão de pânico, isso já protege mais ela. É uma política pública voltada para a mobilidade urbana e para a proteção das mulheres, por exemplo. Perfeito. Vamos aqui para o último tópico, que é sobre cidades resilientes e gerenciamento de situações de risco relacionados a extremos climáticos. Com as mudanças climáticas se intensificando, as cidades estão cada vez mais expostas a eventos climáticos extremos, como inundações, secas, ondas de calor, que desafiam a resiliência urbana e a qualidade de vida dos habitantes. A pergunta é, como gestor público, como você, como prefeito, pode liderar a atualização dos planos diretores de forma a torná-los mais parametrizáveis e capazes de responder de maneira eficiente aos desafios dos extremos climáticos e à necessidade de aumentar a resiliência das cidades? Perfeito. Para aumentar a resiliência, revisando o plano diretor, você precisa trazer esse conselhão para dentro da prefeitura. Então, você ter os profissionais de arquitetura e urbanismo, de engenharia, os assistentes sociais, todos eles e demais profissionais numa gestão integrada com a prefeitura, na elaboração desse plano. Que a gente possa fazer o plano diretor pelos profissionais realmente competentes da área e não apenas por decisões políticas de interesse de candidatos, por exemplo. E ainda a gente tocou nesse assunto ao longo da nossa fala dessa entrevista de hoje em alguns pontos que pode tornar a cidade mais resiliente, né? Nesses momentos de extremo calor e de extrema seca, com a melhor arborização, e a gente falou do programa de arborização. Nos outros momentos, que é no período chuvoso, que a gente já tem as inundações e os alagamentos na cidade de Teresina, com as obras de drenagem urbana e fazendo mais canais de escoamento, né? Bacias de detenção na cidade, você ter todas as obras de infraestrutura, o paver, que eu falei, o piso nas calçadas, que absorve a água e vai para a tubulação, de modo que você não alaga aquelas águas e não tem vidas perdidas como nós já tivemos, né? Pessoas que já morreram por falta dessas obras de drenagem em Teresina. Tá certo. Candidato, acredito que é o momento, né, de você se dirigir aos arquitetos e urbanistas, falar, né, das políticas de valorização, não só do profissional, mas da área em si, da arquitetura e urbanismo, e, claro, se dirigir especificamente a despedir o voto, né, já que o senhor é candidato, está aqui porque é candidato, e aí, ao final, o presidente Gerardo lhe entrega a carta para o senhor assinar. Enfim, fique bem à vontade para fazer suas considerações finais. Bem, eu queria falar com todos vocês, arquitetos e urbanistas, olhando aqui no olho de vocês. A gente tem duas opções nessa eleição para a Prefeitura de Teresina. Ou continuar escolhendo os mesmos grupos políticos de sempre, que já estiveram na Prefeitura e não fizeram as mudanças urbanistas e estruturais que a cidade precisa, ou estão na Prefeitura ou estão no governo do Estado. Nenhum desses grupos, nem o grupo do governo do Estado, nem o grupo que está na Prefeitura de Teresina, nem o grupo que já esteve, fizeram as mudanças urbanísticas e com planejamento urbano adequado que Teresina precisa. Se a gente quer uma mudança e quer vocês, profissionais de arquitetura e urbanismo, participando dessa gestão técnica, dessa gestão integrada que a gente tanto discutiu na entrevista de hoje, vote 30, vote em mim, professor Tony. A gente pede que cada um de vocês possa analisar bem essas opções que tem. A gente não quer mais essa Teresina do passado, essa Teresina caótica do presente. A gente quer uma cidade moderna, a Teresina que a gente sempre sonhou. E só um candidato pode propor essa gestão técnica. Sou eu, porque eu não tenho nenhuma amarra, nenhuma algema, com perdão da palavra, o rabo preso com ninguém. Enquanto que os outros candidatos têm acordos e negociatas, enquanto que os outros candidatos têm o apoio de senadores, de deputados estaduais, federais, vereadores, em que vão fatiar secretarias para esses grupos políticos, eu sou o único candidato que tem proposto uma gestão técnica, com processo seletivo
para os secretários. Então, você, profissional de arquitetura e urbanismo, poderia vir a ser o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura de Teresina, por exemplo. É somente quando a gente colocar os profissionais técnicos de cada área na gestão que a gente vai ter uma Teresina diferente. Então, vote 30, vote professor Tony. Muito obrigado, Tony. Eu queria aqui, publicamente, entregar para o professor Tony Kelly esse documento escrito com a demanda dos arquitetos e urbanistas para o desenvolvimento urbano das cidades, para que ele possa, né, analisar a nossa demanda, formular a sua política, né, de desenvolvimento da cidade de Teresina. Professor Tony, temos aqui um termo em que o senhor atesta que recebeu essa carta da mão dos arquitetos. Gostaria que o senhor deixasse a sua assinatura como uma atenção especial aos arquitetos. Muito obrigado, professor Tony. Eu que agradeço. Eu quero aqui lhe entregar esse documento. Esse aqui fica conosco. A via assinada fica conosco. Perfeito. E o senhor leva a sua via. Perfeito, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Gerardo, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Agradeço os demais membros do Conselho e a todos os profissionais de arquitetura e urbanismo que puderam assistir essa entrevista. E me comprometo com vocês, dando a minha palavra, que sempre foi de honradez e muito ética, de que quando chegarmos à Prefeitura de Teresina, nós somos o candidato que vai poder fazer essa mudança no urbanismo da cidade, convidando vocês que são os profissionais que têm o respectivo conhecimento a fazer um novo plano diretor, a organizarem o urbanismo da cidade, a propor melhorias para a cidade de Teresina, com projetos em que vocês poderão se inscrever nesses projetos de desenvolvimento urbano da nossa cidade. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigado. Então, nós finalizamos por hoje.